lâmpada para meus pés é a palavra do Senhor, luz para o meu caminho é a palavra de Deus. Graça e paz. Para você que não me conhece, meu nome é Vanderlei Francisco, e para você que me conhece, Vanderlei Francisco também. Hoje nós estamos aqui na cidade de Costa Marques, aqui com a família Nortetel Rolinet, o mundo na velocidade da luz. Verso para memorizar, então, vou repetir. Jeremias 31:31, eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Aqui está a promessa da nova aliança, né, irmã Angelina? Boa noite. Então, esse tema da nova aliança, nós estudamos até aqui, né? A aliança feita lá no Jardim do Éden, a aliança feita com Noé, a aliança feita com Abraão, a aliança feita com Moisés. Quando eu falo feita com Abraão, com Moisés, com eles e com aqueles que viveram naquela época, tá bom? E nós entendemos que há uma única aliança que percorre toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Por quê? Porque a salvação é unicamente pela graça, né? E sem derramamento de sangue não há salvação dos pecados. E o sangue de quem? O sangue de Cristo. Mesmo que antes eram feitos através de animais, do sacerdócio levita, tudo apontava para a nova aliança, que aí Hebreus vai dizer que é superior, porque agora nós temos um sacerdote que é Jesus, o sumo sacerdote é Jesus, o cordeiro é Jesus, a oferta é Jesus. Amém? Então, o que nós vamos estudar nessa lição número 10? Quais semelhanças e paralelos existem entre a antiga e a nova aliança? Gente, tem muita gente aí que faz uma confusão danada, dizendo que não tem nada a ver a antiga aliança com a nova aliança. Falam que Deus não fez uma aliança bacana, uma boa aliança, né? Eles falam, a antiga aliança não era boa, por isso que foi feita uma nova aliança. Nada disso, tire isso da cabeça, tá bom? O que não tinha de bom na nova aliança era a mesma coisa que não tem de bom na nova aliança. Somos nós, é o nosso coração, era o coração do povo israelita no passado, que eles quebraram a aliança, não foi Deus. A aliança era boa, aquilo que Deus faz é bom, mas o coração do homem. Por isso que, além dessa promessa de Jeremias 31:31, nós vamos ter Ezequiel fazendo também, né? Na mesma época, Jeremias está em Jerusalém, profetizando sobre o cativeiro babilônico, e no cativeiro babilônico está Ezequiel e Daniel. E Ezequiel fala que Deus vai colocar o espírito no coração para o homem obedecer à lei. Por quê? Porque Deus sabe. O Novo Testamento vai falar que a lei é espiritual. E para a gente obedecer essa lei, ele vai dar para a gente o poder motivador que é o Espírito Santo. Quanto mais cheio do Espírito Santo, mais capaz, por amor, obedecer à vontade de Deus. Amém? E nós vamos ver também qual é a função, então, da lei, a lei moral, decálogo, os 10 mandamentos, nessa nova aliança. Com quem foram feitas essas alianças? O que o livro de Hebreus quer dizer com a expressão superior da aliança lá em Hebreus 8:6? E que relação existe entre a aliança e o santuário celestial? Vamos só apimentar um pouquinho esse último tema, né? Porque a lição de número 11, nós vamos tratar justamente desse tema que eu falei agora por último. Nós vamos falar do santuário e a nova aliança. E aí eu quero agradecer a contribuição dos irmãos adventistas, né? Que fala muito do santuário, prega muito sobre o tema santuário, né? Do santuário que existe no céu, o santuário aqui da terra era uma cópia, que Jesus está ministrando em nosso favor, trabalho sacerdotal dele lá no céu, e dá uma colaboração imensa. E aí, nessa lição, nós vamos poder também, né, ver o trabalho do santuário e da aliança, né? O que tem aí nesse conjunto que nos importa, tá bom? Então, fique comigo. Você que está acompanhando através do canal Falando de Cristo na Estrada, né? Viram aí que eu cheguei aqui e mostrei para vocês aí na outra playlist. Agora pula para a playlist do programa Falando de Cristo e acompanhe também, tá bom? Jeremias 31, do verso 31 a 34. Leia junto comigo aí, tá? Nós vamos ler Jeremias, capítulo 31, do verso 31 e 34, onde está a promessa dessa nova aliança, e vamos responder as seguintes perguntas. Quem dá início à aliança? Você sabe quem é que dá início à aliança? De qual lei que essa aliança está tratando aqui? Ela vai falar de uma lei. Qual lei ela está se tratando?
quais versos enfatizam esse aspecto relacional que Deus deseja ter com o seu povo? Porque a aliança, irmãos, é um relacionamento, né? A aliança é um relacionamento. Lembra que quando Deus estabelece a aliança, ele pede para fazer um tabernáculo que ele quer morar, né? Ele quer morar, ele quer habitar no meio do povo. É a melhor maneira de você conhecer alguém, né? Morando com ele, né? Diz que só conhece uma outra aquele que come da mesma cumbuca, né? Qual o ato de Deus em favor de seu povo que vai formar a base dessa relação de aliança? Vamos ler então, né? Vamos para a Bíblia. Jeremias 31, do verso 31 até o verso 34. Aí está escrito: eis que dias vem, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a que fiz com os seus pais no dia em que tomei-os pela mão para os tirar da terra do Egito. Por quê? Porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Qual é a aliança, então? Atenção, anota aí se você tem algum problema em relação à lei de Deus na nova aliança. Anota aí, mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor. Por quê? Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade, nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Aleluia! Quem dá início à aliança, irmãos? Quem é que dá início à aliança? É Deus. Deus, ele é que dá a... Sempre foi, né? Eu estou falando dessa aqui, mas lá com Adão também, é ele que vai atrás. Adão, Eva, onde vocês estão? Noé, encontrei graça em você, Noé. Abraão, achei graça em você, Abraão. Sempre é Deus. Então, é Deus quem inicia a aliança. Qual o texto? A lei moral. Qual é a lei que ele está falando que vai escrever no teu coraçãozinho aí? É a lei moral, é os 10 mandamentos. Ah? Agora, quais são os versos? 32, 33 e 34. Ah? E essa pergunta que fica aqui, né? Qual ato de Deus em favor de seu povo forma a base dessa relação de aliança? Irmãos, o Senhor busca o seu povo, o Senhor oferece ao povo perdão, e aí ele oferece ao povo, então, uma nova aliança. Então Deus, ele busca, ele oferece o perdão, e aí ele oferece, né, uma nova aliança. Então uma coisa é clara, a nova aliança não é muito diferente da antiga, né? Vocês viram aí durante várias lições, vendo as lições anteriores sobre a aliança, né, feita lá no passado, que nós chamamos de antiga, não é realmente muita diferença, não tem muita diferença dessa nova aliança com a aliança feita ali com Israel, lá no Monte Sinai, uma aliança sinaítica, não tem muita diferença. Na verdade, o problema com a aliança do Sinai não era que fosse uma aliança velha, fosse uma aliança obsoleta. Não, tá? Em vez disso aí, o problema foi que ela havia sido quebrada. Mas não foi Deus que quebrou a aliança, ok? Não foi Deus que quebrou a aliança. Você leu aí em Jeremias capítulo 31, verso 32. Não foi Deus quem quebrou a aliança, foi o povo que quebrou, o povo que rejeitou essa aliança de Deus, tá? Então, as respostas a essas perguntas encontradas nesses quatro versos aqui, provam que muitos aspectos da antiga aliança permanecem ainda na nova aliança. Hein? A nova aliança, em certo sentido, é o quê? Uma aliança renovada. Aí sim, se alguém falar, a nova aliança é renovada, ok. A nova aliança, ela é renovada, ela é a conclusão, ela é a promessa, né? Tinha sido feita lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, que viria daquele casal alguém capaz de esmagar a cabeça de Satanás, ok? E esse alguém é Jesus, né? Ou alguém pode falar, não, a nova aliança aqui é o cumprimento da antiga. Ok, também está certo. Tá? Ou é o cumprimento da primeira aliança. Também está certo. Tá ok? Ela só não substitui. Tá? Ela é um desdobramento, ela é uma renovação, ela é uma conclusão, um cumprimento, tá bom? Então, concentre
Aí na última parte de Jeremias 31, 34, em que o Senhor faz uma declaração muito importante. Que declaração? Que ele perdoaria a iniquidade e o pecado do seu povo. É uma declaração fantástica. Né? Embora ele tivesse dito que escreveria a lei moral, o decálogo, no nosso coração e colocaria dentro de nós essa lei moral, ele ainda enfatizou que perdoaria nossos pecados e iniquidades. Que são o quê? Transgressões da lei escrita no coração. João vai dizer isso. Pecado é a transgressão da lei, ok? Então, existe alguma contradição entre essas ideias? Será? O que significa, como Romanos, né? Paulo escrevendo lá em Romanos 2, verso 15, né? O que ele apresenta ali? E Mateus, capítulo 5, do verso 17 até o verso 28. É grande, mas eu vou ler. Paulo escreve aí em Romanos capítulo 2, verso 15, ele diz: os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, fazendo o quê? Testificando juntamente com a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Irmãos, é uma maravilha, né? Quando nós entramos nessa aliança, aceitamos esse relacionamento com Deus, permitimos que Deus escreva em nosso coração aquele que ele escreveu com o próprio dedo lá nas pedras. Então ele escreve no nosso coração os 10 mandamentos, ensinando-nos a ter um relacionamento perfeito de amor com ele, amor e obediência com ele, e de amor relacional também com as outras pessoas. E aí, o apóstolo Paulo, escreve para os irmãos de Roma, ele vai dizer: os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando, juntamente com o quê? Com a sua consciência e os seus pensamentos. Ora, acusando, ora, defendendo, né? Então, abra sua Bíblia aí em Mateus. Vamos ler um texto aqui um pouco longo, mas é necessário para você compreender. Mateus capítulo 5, né? Do verso 17 até o verso 28. Aqui você tem o sermão do monte, as bem-aventuranças. E ele vai dizer, ali no verso 17, ele vai dizer assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Jesus falando, tá? Ele diz: não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, pois que dos menores e assim ensinar aos homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. E aí ele continua falando agora, olha para que nível ele vai trazer, né, de aplicação essa lei. Ouviste o que foi dito aos antigos? Não matarás? E quem matar estará sujeito a julgamento? Agora olha o que Jesus vai falar. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão está sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Olha o verso 23. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiramente reconciliar-te com teu irmão, e então volta e faze a tua oferta. Entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto está com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e será recolhido à prisão. Em verdade, eu te digo que não sairá dali enquanto não pagares o último centavo. E ele vai falar do adultério, né? No verso 27. Ouviste que foi dito, não adulterarás? Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-te e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado para o inferno. Ou seja, irmãos, Jesus ele está falando aqui, olha, eu não vim para abolir a lei nem os profetas, eu vim para cumprir. Eu vim para cumprir. E você deve pregar e deve observar. Não é só pregar, né? Os fariseus só pregavam. E ele leva agora esta lei ao quê? Ao coração.
Ele vai além das palavras, além da escrita, ele vai ao coração. Né? Então, existe alguma contradição entre essas ideias? O que significa, né? Você lendo Mateus e Romanos aqui, o que apresenta, né? Ter a lei escrita no coração? Então não tem contradição. A resposta é não tem contradição. O fato de Deus oferecer o perdão, lá em Jeremias 31, enfatiza que a lei no coração é a mesma lei do Sinai. Jesus acabou de citar aqui, né? É a mesma lei do Sinai que Cristo vai escrever em nosso coração quando nós permitimos. E que essa lei poderia ser quebrada também. Mesmo que você entre na aliança, você se batiza e você tem agora, né? Você está guardando os mandamentos, mesmo por amor, mesmo por obediência, você ainda pode quebrar essa lei. Né? Ter a lei escrita no coração é ter os 10 mandamentos na mente e não apenas lá na tábua de pedra. Né? Não apenas como leitura superficial, não apenas falar dos 10 mandamentos como material didático, mas viver, pregar e observar. Isso aqui é o que Jesus está mostrando aqui em Mateus capítulo 5. Ele leva para o nível do coração a lei, conforme a promessa da nova aliança. Amém? Bom, obra no coração. Quando o reino do sul, Judá, estava próximo do fim, e o povo estava sendo levado ali para o cativeiro babilônico, Deus anunciou por meio de quem? Jeremias, a nova aliança. Anotou aí? Então a promessa da nova aliança, irmãos, está lá no Velho Testamento. E qual era o contexto? O contexto é que o povo ia ser levado cativo para a Babilônia. Os 2 grandes juízos de Deus sobre o povo que quebrou a sua lei, quebrou a aliança, quais foram? As 10 primeiras tribos em 722, os egípcios levam eles além de Damasco e esparramam eles lá. E depois, 605 a 585, o povo não aprendeu vendo as 10 tribos sofrendo e sendo esparramadas. Não aprendeu. E agora Deus permite que Nabucodonosor castigue o seu povo à melhor maneira. Só que dessa vez agora, ele vai fazer uma promessa através de Jeremias que eles iriam ficar lá 70 anos. Daniel capítulo 9 fala dessa aliança. Eles iriam ficar lá 70 anos. E lá de dentro do cativeiro, Ezequiel vai estar também falando da nova aliança, né? Então, é a primeira vez que essa noção nova aliança aparece na sequência do texto bíblico. No entanto, Oséias capítulo 2, verso 18 a 20, também fala de uma nova aliança, mas de uma outra maneira. Ele diz, no entanto, quando o reino das 10 tribos do norte, Israel, estava prestes a ser destruída, e aí eu já falei aqui, mais ou menos 150 anos, né, depois do tempo de Jeremias, a ideia de outra aliança foi mencionada também por Oséias, capítulo 2, do verso 18 até o verso 20. Nós vamos ler Oséias daqui a pouquinho, tá? E quando a gente lê Oséias, nós passamos a observar a semelhança entre o que o Senhor disse ali ao seu povo e o que ele disse ali para o seu povo através de Jeremias, né? E a pergunta é, que imagem comum é usada em Oséias? O que essa imagem revela a respeito do significado da natureza fundamental da aliança? Eu quero ler com vocês, é muito bonito isso aqui, né? Ele diz lá através de Oséias, naquele dia farei em favor deles um acordo, com os animais do campo, com as aves do céu e com os animais que rastejam pelo chão. Arco, espada e guerra. Eu os abolirei da terra para que todos possam viver em paz. E me casarei com você para sempre. Eu me casarei com você com justiça e retidão, com amor e compaixão. Eu me casarei com você com fidelidade e você reconhecerá o Senhor. Abre aspas. Naquele dia eu responderei, declara o Senhor. Responderei aos céus e eles responderão à terra. A terra responderá ao cereal, ao vinho e ao azeite. Eles responderão a Jezreel. Oséias 2, capítulo 2, verso 18 ao verso 22. Que imagem comum é usada aqui? O que essa imagem está revelando a respeito do significado da natureza fundamental da aliança? Bom, ele está citando aqui a imagem de um esposo fiel à sua esposa, né? E vocês conhecem muito bem que essa esposa, Israel, era uma esposa infiel, que traiu esse Deus, e mesmo depois de toda essa traição, mesmo depois de ter virado as costas para esse Deus, ele se apresenta
fazendo essa proposta, a imagem de um esposo fiel à sua esposa. Irmãos, em momentos da história em que os planos de Deus para o povo da aliança foram prejudicados por sua rebelião e descrença, Deus enviou profetas para anunciar que a história de aliança com o seu povo fiel não havia chegado ao fim. Apesar de toda a corrupção, apesar de toda a traição e desobediência de Israel em relação a Deus, a quebra da aliança. Não importava o quanto o povo tivesse sido infiel, nem a apostasia do povo, rebelião, desobediência, o Senhor ainda anunciou sua vontade de entrar em aliança com todos os que estivessem dispostos a quê? Dispostos a se arrepender, dispostos a obedecer e a reedificar as suas promessas. Esse é meu Deus, maravilhoso, bondoso. Aqui é uma aliança cheia de graça, cheia de misericórdia. Pega a sua Bíblia aí, em Ezequiel capítulo 11. Eu quero ler alguns textos de Ezequiel para você, né? E depois eu quero fazer um comentário a respeito de Ezequiel e Jeremias, né? Ezequiel capítulo 11, o primeiro verso que nós vamos ler aqui é o verso 19, tá? Diz assim: dar-lhe-eis um coração, dar-lhe-eis um só coração, espírito novo porei dentro dele, tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Aleluia! Promessa também da nova aliança, Ezequiel vivendo no exílio, tá? Ezequiel 18, 31. Vamos um pouco para frente aqui. Ezequiel capítulo 18, verso 31, ele diz: lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes e criai em vós coração novo e espírito novo, pois por que morrerais, ó casa de Israel? Aleluia! Vamos um pouquinho mais para frente, Ezequiel capítulo 36 e o verso 26, ele diz: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei o coração de carne. Eu vou ler o 27. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Aleluias! Irmãos, isso aqui é fantástico. Jeremias, olha para mim agora e lembra disso aí. Pode escrever, eu já preguei isso aí. Falando sobre a promessa da nova aliança, já preguei numa igreja, está aqui no Falando de Cristo na Estrada, está aqui na página da rádio também, estava pregando na igreja sábado e aí a Claro me deu um baile, né? Jesus, o Espírito Santo, Jesus e Deus são a mesma pessoa, ok? Quem compôs, quem inspirou toda a Bíblia é o Espírito Santo. Então é correto você dizer que o Espírito Santo não é contra a Bíblia. O Espírito Santo não é o que está escrito no nós chamamos, né, de Antigo Testamento. Ele escreveu a lei. Aí eu falo, não, mas foi Deus. Irmãos, quando Deus escreve a lei, Jesus escreve a lei, o Espírito Santo escreve a lei. Agora, vamos unir a teologia de Jeremias. Em Jeremias, Deus fala, na nova aliança, a promessa da nova aliança, eu vou escrever, eu vou colocar dentro de você a minha lei. Ele não fala lei, ele não fala amor, ele fala, eu vou colocar no seu coração a minha lei. Que lei é essa? A lei moral. Nós vimos Jesus falando, a lei moral, decálogo, ok? Ezequiel, ele não fala que vai colocar a lei, ele fala agora que vai colocar o Espírito, tá? Então, em Ezequiel, a promessa da nova aliança Ezequiel é o Espírito no coração. Um substitui o outro? Não. Eles estão juntos no coração. E aí vocês entendem a última parte aqui. Para que ele vai colocar o Espírito? É o poder motivador para, por amor, você obedecer à lei. Ele fala, porei dentro de vós o meu Espírito, então farei que andeis os meus estatutos e guardeis os meus juízos e observeis. Isso é revolucionário, irmãos. A promessa da nova aliança, Deus promete uma nova aliança, anota aí, mas ele não promete uma nova lei. Anotou?
Deus promete uma nova aliança, mas ele não promete uma nova lei. A lei é o decálogo, é os 10 mandamentos, e ele escreve no coração, diz Jeremias. E Ezequiel, ele fala, porém o meu espírito para você obedecer essa lei. Quanto mais cheio de espírito, mais amor à obediência a Deus você tem. Amém? E João vai dizer, né? Aqueles que falam que me amam e não me obedecem são mentirosos. Mentirosos. Então, embora esses textos não mencionem especificamente uma nova aliança, quais elementos encontrados neles refletem o princípio de uma nova aliança? Um coração novo e um espírito novo. Um coração novo e um espírito novo. Por quê? Porque o problema do povo de Israel era o quê? Era o coração. O problema não era a lei, o problema não era Deus, o problema era o coração. E qual é o problema do ser humano hoje? O coração. O Senhor dará um coração para que o conheçam, para que saibam que Ele é Deus. Jeremias 24:7. Ele tirará deles o coração de pedra e lhes dará um coração de carne, Ezequiel 11:19, e dará um coração novo e um espírito novo, Ezequiel 36:26. E ele também disse, porém dentro de vocês o meu espírito, Ezequiel 36:27. Essa obra de Deus é o fundamento da nova aliança. Anota aí, esse resumo aqui é o fundamento da nova aliança. E a antiga e a nova aliança? Vamos falar um pouco das duas. Isaías 56, versos 6 e 7. Isaías 56, versos 6 e 7 está escrito assim. Aos estrangeiros. Começa já muito clássico isso aqui, tá? Aos estrangeiros. Anotou aí? Aos estrangeiros. É muito importante essa palavra. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar. Por quê? Porque a minha casa será chamada casa de oração para quem? Para todos os povos. Amém. Irmãos, Jeremias, ele afirmou que a nova aliança devia ser feita com a casa de Israel. Jeremias 31:33. Ele disse que a nova aliança seria firmada com a casa de Israel. Quando? Depois que eles saíssem do cativeiro babilônico, Deus iria permitir que eles reconstruíssem Jerusalém, o templo, né, todo o serviço de adoração, todos os ritos, né, todas as festas seriam novamente levantadas. A pergunta é, isso significa então que somente a descendência literal de Abraão, os judeus de sangue, de nascimento, deviam receber a promessa da aliança? Quando você pega o texto isolado, é isso que parece, né? Mas a resposta é não, não, não. Jeremias 31:33, não. A nova aliança é para o Israel espiritual. Não acontecia assim nem mesmo no tempo do Antigo Testamento. Aqui é bem claro, né? Tá bem claro. Aos estrangeiros que cheguem ao Senhor, né? E depois ele termina que porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, não só para os judeus descendentes diretos de Abraão, ok? A nação hebraica como um todo tinha recebido as promessas da aliança. No entanto, os outros povos não estavam excluídos. Ao contrário, judeus e gentios foram convidados a participar das promessas. Mas eles tinham que concordar em entrar naquela aliança. E hoje é diferente? Eu acho que não. Hoje não é diferente. As pessoas precisam aceitar essa oferta, né? Deus toma a iniciativa. E eu já falei, às vezes a gente fala, eu estou com vontade de me batizar, eu estou com vontade de voltar para a igreja, eu estou com vontade de seguir aí essa igreja, eu me vejo nela, e aí ele olha e fala, eu estou tomando a iniciativa. Não, quem tomou a iniciativa foi Deus. Você está respondendo ao Espírito Santo. E se você não resistir ao Espírito Santo, você entra nesse relacionamento, essa é aliança. Você entra nessa aliança com Deus. E o que ele vai fazer se você permitir? Ele escreve no teu coraçãozinho os 10 mandamentos. E você fala, mas eu sou fraco, eu sou muito fraco. Deus escreveu aqui, eu sei, os 10 mandamentos é de cor, mas eu quebro esse mandamento. E aí você implora a Deus e ele envia o Espírito. E você agora é uma pessoa cheia do Espírito Santo. E você começa a amar os mandamentos de Deus, todos eles. E aí você vai falar, né? Como
o apóstolo fala, né? E aí agora você vai sacrificar o velho eu, né? Você vai ter que sacrificar o velho eu. Né? O velho Vanderlei tem que ficar ali realmente enterrado. De vez em quando ele quer sair. E aí o Vanderlei novo não tem força. E aí eu tenho que apelar realmente para o Espírito Santo. Quais condições eram colocadas aqui, irmãos, aos que desejavam servir ao Senhor? Existe diferença entre o que Deus pediu a eles e o que Ele pede a nós hoje? Tem muita gente que fala que há uma diferença. Ah, não. Pau que dá em Chico é pau que dá em Francisco, a oferta de Deus lá é mesmo agora. Aqui ele diz que aqueles que quisessem entrar na aliança de Deus precisavam fazer o quê? Precisava abraçar a sua aliança, guardar o sábado e também os outros mandamentos, não é isso? Abraçam a minha aliança, tá aqui, ó. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos quem? Todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. E por que o sábado novamente é repetido aqui? Porque nós estudamos, o sábado é o sinal da aliança, né? O sábado é sinal da criação, o sinal da redenção, é o sinal da aliança. E aí é a Bíblia que está falando e eu tenho apenas que aceitar. Eu vou discutir com Deus para quê? E por que eu vou discutir com Deus? Irmãos, embora a nova aliança seja chamada de superior aliança, há... alguns falam, né, que é porque aquela lei, aquela aliança tinha problema. Não, já estudamos aqui que o problema era o coração humano. Né? Já vimos os textos aqui deixando bem claro. Não há diferença nos fundamentos da antiga e da nova aliança, ok? É o mesmo Deus que oferece a salvação, do mesmo modo. E que modo? Pela graça. Sempre foi pela graça. Êxodo capítulo 34, verso 6, Romanos 3, 24. É pela graça. Foi, é e sempre será. Ponto final. É o mesmo que busca um povo que pela fé reivindique suas promessas de perdão. É o mesmo Deus, é o mesmo Jesus, é o mesmo Espírito Santo. Deus não muda. Jeremias 31, 34, Hebreus 8, 12. Diz que é Deus. É Deus que toma a iniciativa de buscar o povo. O mesmo que busca escrever a lei no coração. É o mesmo Deus. Não faça a dicotomia. Não pegue texto isolado. É o mesmo Deus que busca pela fé o povo. E o povo pela fé reivindica a sua promessa de perdão. É o mesmo Deus que busca escrever a lei no coração. No coração de quem? Daqueles que obedecem e entram em relação de fé. É o mesmo Deus que promete encher-nos com o Espírito Santo. Seja quem? Judeus ou gentios. Seja católico, adventista, maranata, sejam quem for. Brasileiro, venezuelano, chinês, índio. Sejam todos, ok? Essa oferta é para todos. É para todos. No Novo Testamento, quando os judeus aceitavam a eleição da graça, recebiam Jesus Cristo e seu evangelho. Por algum tempo, eles foram o coração da igreja, um remanescente segundo a eleição da graça, diz Paulo lá em Romanos capítulo 11, verso 5. Né? Um remanescente segundo a eleição da graça. Um contraste com os que foram endurecidos lá em Romanos capítulo 11, verso 7. Ao mesmo tempo, gentios que anteriormente não criam, aceitaram o evangelho. E foram enxertados no verdadeiro povo de Deus, não importando o povo nem a etnia a quem pertenciam. Tem muito crente orgulhoso, né? Tem muito crente que defende com unha e dente a doutrina da sua igreja, a placa da sua igreja, e quando chega outro diferente, todo mundo olha assim, né? Pois é. Cuidado, viu? Leia Romanos capítulo 11, verso 13 até 24. Portanto, os gentios que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa, porque eles não conheciam, era dever de Israel atraí-los. Israel pisou na bola, falhou, conforme Efésios 2, 12. Eles não conheciam e agora vem Jesus. E agora o Espírito Santo faz aquele movimento todo e eles começam a avançar na pregação e eles começam a ver os milagres, eles começam a ver todos os acontecimentos. E o que acontece? Eles se aproximaram de Cristo.
foram aproximados no sangue de Cristo. Jesus está mediando a nova aliança. Hebreus 9,15 fala isso. Ele é o mediador da nova aliança. A aliança sinaítica foi Moisés escolhido para ser o mediador. Agora, Jesus é o mediador da nova aliança para todos os que creem, independentemente da nacionalidade ou etnia. Jesus, ele vem e fala, olha, vocês, povo de Israel, nação inteira, falharam naquilo que foram abençoados. Vocês foram escolhidos, era para receber muitas bênçãos, para atrair todas as nações a Deus. Nós somos abençoados não para benefício próprio, é para abençoar. Você é resgatado para ajudar a resgatar as outras pessoas. Você é salvo para ajudar a salvar as outras pessoas. Entenda, é para o trabalho, é para a obra de Deus. E Jesus vem e reúne um pequeno grupo, 12, e fala, olha Israel, vocês eram 12 tribos e nós somos aqui 12. E nós vamos mostrar como é que faz. Cheios do Espírito, e eles começam a pregar, e o povo são atraídos a esse Jesus maravilhoso, todos, judeus e gentios, todos os povos, amém? Não tem acepção de pessoas, não tem acepção de pseudo-religião, Olha para mim aqui, tem muita gente que não sabe, vocês sabiam que eu sou adventista do sétimo dia? Tenho muito orgulho de ser adventista do sétimo dia, ok? Mas eu não fico aqui debatendo questão doutrinária da placa, a minha igreja é melhor, é maior, é superior, número de membros. Eu não tenho isso aqui não, tá? O que eu quero é que você ande na pegada de Deus. Se você perguntar para mim, Vanderlei, por que você guarda o sábado? E eu falo, eu guardo o sábado porque Jesus guardava. E eu pretendo ser discípulo. Quando eu piso na bola, eu sei que eu sou fraco. Eu vou para o Espírito Santo. Eu falo, eu cobro do Espírito Santo. Falei, eu sou fraquinho, me ajuda aí, né? Me ajuda aí, tá? Eu reivindico, eu peço, eu cobro. Me ajuda aí, Espírito Santo. Eu não sei isso, me ensina, ok? Eu faço porque Jesus fazia, e Deus fazia. E o Espírito Santo que escreveu a Bíblia. Os três são uno. Tem muita gente que prega a Trindade, mas faz uma separação. Não, aqui foi Deus, aqui foi Jesus, aqui foi o Espírito Santo. Irmãos, uma pessoa cheia do Espírito Santo é cheia de Jesus, cheia de Deus, tá ok? Aliança superior, vamos tirar essa dúvida aqui, tá? Aliança superior, lá em Hebreus capítulo 8, verso 6, diz, agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador e superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Amém, verdade, ninguém vai discutir. O Espírito Santo que inspirou o autor, certo? Vai discutir o quê? Não arrume confusão com Cristo, não arrume confusão com o Espírito Santo. Irmãos, vimos que em relação aos elementos fundamentais, a antiga aliança é igual, ok? Nós já aprendemos aqui, nesses elementos, igual. O ponto principal é o quê? É salvação pela fé, tá? Salvação pela fé na antiga aliança, salvação pela fé na nova aliança. Agora, salvação pela fé em quê? Ok? Vamos lá? Salvação pela fé em que Deus, que perdoa nossos pecados. Tá seguindo o raciocínio para você nunca mais ter dúvida a respeito da nova aliança, né? O fundamento da antiga, o fundamento da nova, igual, por quê? O ponto principal dessas duas alianças é salvação. Salvação pelas obras? Não. Salvação pela fé. Meu bem, põe mais um pouquinho de água aqui, por favor. Salvação pela fé. Que tipo de fé? Fé em quê? Fé em que Deus... Fé ou em Deus, que Ele perdoa os nossos pecados, ok? Não pelos nossos méritos, mas somente por causa de sua graça. Isso aí, tanto na nova quanto na antiga aliança. Vou repetir, o ponto principal é salvação pela fé em um Deus que perdoa nossos pecados, não pelos nossos méritos, mas somente por causa da graça. Lembra que eu falei lá em Oséias, né? Ele fala que Israel é a esposa, ele é o esposo fiel, e ela vai ser prostituta. Israel vai se prostituir. E mesmo assim ele ainda resgata Israel. Compra de volta. E nós também. E o preço foi caro. Não foi din-din, não foi dólar, não, tá? Foi o sangue de Cristo. Não pelos nossos méritos, mas por causa da sua graça.
Mas como resultado desse perdão, aí entra a questão que todos debatem, né? Eu já vi dizendo que, não precisa obedecer. Como não? O resultado desse perdão é o quê? É que nós entramos em um relacionamento com ele, aliança. O resultado é aliança e nos rendemos em fé e obediência. Amém? Fé e obediência, tá? O resultado desse perdão, entramos em um relacionamento com ele, no qual nos rendemos em fé e obediência, tá? Veja lá, Abraão, que é exemplo, Paulo cita, né, Abraão, no verso 15, no capítulo 15, ele creu no Senhor, e no capítulo 26, o que ele faz? Ele guarda os mandamentos, as leis, as alianças, tá? Ok? No entanto, o livro de Hebreus chama a nova aliança de superior aliança. Mas o que significa então? Que sentido uma aliança é superior à outra? Qual era o problema com a antiga aliança? Hebreus capítulo 7 e 8. Agora, eu já li o problema da antiga aliança no Velho Testamento, e agora eu vou ler o problema da antiga aliança no Novo Testamento. O autor de Hebreus escreve, porque se aquela primeira fora irrepreensível, nunca se teria buscado um lugar para a segunda, porque repreendendo-os, está falando de gente, lhes diz, eis que virão dias, diz o Senhor, ele vai citar Jeremias, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. O autor citou Jeremias. Ok? E o que Jeremias fala? Que o problema não é a lei, que o problema não é Deus, o problema é o coração humano. Ele vai fazer aliança não conforme o que ele fez com os pais, naquele dia que ele pegou pela mão, tirou da terra do Egito, mesmo ele tendo desposado, como se fosse o marido, como se ele fosse o esposo fiel. Ele tirou, cuidou, e eles quebraram, invalidaram a aliança de Deus. Olha que maravilha, olha que teologia ativa, né? Então o problema da antiga aliança não era a aliança em si, mas o fracasso do povo de Israel em aceitar essa aliança pela fé. Hebreus 4:2, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. O problema estava onde? Naqueles que, pois não, está aqui a mensagem, né? Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que as ouviram. Entendeu o problema? Irmãos, a superioridade da nova aliança sobre a antiga, olha isso aqui, é que Jesus Cristo, que havia sido revelado por meio dos sacrifícios de animais na antiga aliança, foi apresentado na nova aliança por meio da realidade de sua morte e ministério sacerdotal. Em outras palavras, a salvação oferecida na antiga aliança é a mesma salvação oferecida na nova aliança. Contudo, na nova, há uma revelação maior, há uma revelação mais completa de quem? Do Deus da aliança. Ele se apresenta agora e do amor que ele tem pela humanidade caída. É superior no sentido de que tudo que havia sido ensinado por meio de símbolos e tipos no Antigo Testamento teve cumprimento em quem? Em Jesus. Quando você olha, por exemplo, né, o sacerdote, quem é o sacerdote? É Jesus. O sumo sacerdote que fazia expiação uma vez. Hebreus vai falar que o sumo sacerdote é Jesus. A água da pia, Jesus. Os pães da preposição, Jesus. As lâmpadas do candelabro, é Jesus. O cordeiro ou a oferta é Jesus. Tudo Jesus. Cuja vida sem pecado, morte e ministério sumo sacerdotal foram simbolizados no serviço do santuário terrestre. Apontavam para Jesus. Dessa forma, irmãos, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o Santo dos Santos, enquanto ainda permanecia o primeiro tabernáculo. Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeita e limpa. Eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem,
Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele fez o quê? Ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feita pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, e obteve uma eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais, então, o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvam ao Deus vivo. Amém! Hebreus capítulo 9, de 8 a 14, irmãos. Eu acabei de ler para vocês tudo. Agora, em vez de símbolos, tipos e exemplos, nós temos quê? Nós temos o próprio Jesus. Não apenas como cordeiro imolado que derramou seu sangue pelos nossos pecados, conforme Hebreus 9, nós temos o próprio Jesus, mas que permanece como sumo sacerdote no céu, ministrando em nosso favor. Hebreus 7, 25, Jesus é o nosso sumo sacerdote. Podemos falar, né, como Paulo, como João, né, filhinhos, eu escrevo para que não pequeis, porém se pecar vocês têm um advogado no céu, tem lá alguém intercedendo por você, alguém que apresenta diante de Deus o sacrifício que é Ele mesmo. Amém. Embora a salvação oferecida seja a mesma, essa revelação mais completa de si mesmo e da salvação, encontrada nele conforme revelada na nova aliança, torna a nova aliança superior à antiga. Entenderam? Hebreus 8:5 e Hebreus 10:1, eu vou ler. Que palavra o autor usou para descrever os rituais do santuário na antiga aliança? Como o uso dessa palavra mostra a superioridade da nova aliança? Vamos para a Bíblia. Hebreus 8:5, ele diz: eles servem num santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus. Já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. E aí ele vai para o Velho Testamento, o autor e cita: tenha cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhes foi mostrado no monte. Quem é que mandou Moisés fazer? O tabernáculo foi Deus. Qual era o desenho, né? Era Deus que falou para ele: você vai fazer igual esse santuário que está aqui no céu. Eu vou falar para você como vai ser feito, toda a mobília, né, tudo que vai acontecer aí, quem passou foi Deus. Ok? Não tinha problema nenhum com aquele santuário. Ele prefigurava o santuário que está no céu. É muito importante você estudar o santuário da terra para entender o ministério de Cristo no céu. Jesus não está de férias lá no céu não, irmão. Jesus está trabalhando por você e por mim, trabalhando muito. Os anjos estão trabalhando muito. Na minha oração matinal, eu vou contar para vocês, a minha oração matinal é diferente. Eu cumprimento todo mundo lá no céu. Às vezes eu pergunto para mim mesmo, será que, né, os anciãos, aqueles 4 seres viventes que são interlocutores entre Deus e os outros anjos e os profetas, será que eles estão me vendo? E aí eu cumprimento todo mundo lá no céu, falo: querido Deus, bom dia, Jesus, Espírito Santo, sabia? Pois é, porque eles estão trabalhando muito, muito, muito. Eu fico imaginando os anjos de Deus, né, os anjos do bem, nessa luta contra os anjos do mal em nosso favor. A luta de Jesus trabalhando em teu favor, apresentando as tuas causas diante desse Deus Santo. Aleluia! O Espírito Santo, toque, trabalhando no seu coração, e às vezes você fugindo, às vezes você rejeitando, se escondendo dele, e ele ainda traz, ele não desiste. Hebreus 10:1, a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a realidade dos mesmos. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Qual é a resposta? Os rituais do santuário terrestre eram figura, eram sombra das coisas celestiais. Isso mostra que a nova aliança era e é realmente mais excelente. E agora eu quero ir para o final do programa, introduzindo que nós vamos estudar amanhã, e eu quero fazer esse programa, se Deus permitir, aqui da cidade de Costa Marques, essa cidade fronteiriça aqui do estado de Rondônia, Brasil, com a Bolívia. Amanhã eu quero ir lá
na Bolívia entregar pelo menos 10 livros deste daqui para os irmãos bolivianos, tá? A nossa missão aí do canal Falando de Cristo na Estrada é mostrar um pouco ali da divisa, o Rio Guaporé, o lado de cá e o lado de lá. Acompanha aí no nosso canal, no YouTube, Falando de Cristo na Estrada, tá bom? Nos ajude aí, esse canal é novinho, tá começando agora. Se assistir um vídeo, assista até o final, dá o like. Convide as pessoas aí, eu preciso, junto com você, né, fazer esse canal crescer, porque o propósito é falar de Cristo, tá bom? Irmãos, aqui uma outra doutrina, né, eu já falei no começo do programa, que nem todas as igrejas entram nesse estudo, não pregam muito isso, e aí parabenizo novamente os irmãos adventistas que traz o serviço sacerdotal de Cristo, o ministério de Cristo pós-ascensão ao céu, ele não está lá de férias, tá? E quando você olha para o sacerdote da nova aliança, você tem que olhar para o sacerdote da antiga aliança. O trabalho que eles faziam ali, as pessoas pegavam a oferta e ia diante desse sacerdote. E ali diante do sacerdote, ele apresentava a oferta, se fosse um animal, ele fazia ali a degola desse animal, ok? E esse sacerdote pegava o sangue, espargia ali, depois entrava no lugar santo, na divisão do santo com o lugar santo dos santos, né? E espargia ali no véu o sangue, e ele voltava e falava para o penitente, olha, os teus pecados estão perdoados. Ele nunca falava, eu te perdoo, ele não tem essa prerrogativa. Ele falava que teus pecados estão perdoados. Não porque o sangue tinha esse poder, não porque ele tinha o poder, isso era graça. Isso já era graça, entenderam? Por quê? Porque no lugar santo dos santos estava aquele caixote, aquela arca da aliança que Deus pediu para Moisés fazer. Embaixo ali do propiciatório estava a lei de Deus. A lei de Deus estava ali e em cima dela estava o trono da misericórdia, o Shekinah, ok? Ali já tinha essa relação da lei e da graça. E uma vez por ano, o trabalho do sumo sacerdote para fazer a expiação do pecado. E ali tinha aqueles 2 bodes, né? Um bode era o bode Azazel, onde todos os pecados recaíam sobre ele. Depois de ter feito a expiação, depois de ter feito todos os ritos, aquele bode prefigurava Satanás, que era levado para o deserto, lembrando lá aquilo que o livro de Apocalipse vai mostrar a respeito de Satanás. É tema para outro estudo. Mas o trabalho sacerdotal de Cristo, a nova aliança, é importante que você entenda que ele não está lá de bracinhos cruzados, ele está trabalhando muito em nosso favor. O céu está trabalhando em teu favor. É melhor a gente facilitar para eles, né? É melhor a gente colaborar. Tem muita gente que não colabora com Deus, não colabora com seus anjinhos. Vamos colaborar. O livro de Hebreus enfatiza Jesus como sumo sacerdote no santuário celestial e apresenta a exposição mais clara do Novo Testamento sobre a nova aliança. E isso não é coincidência, irmãos. O ministério celestial de Cristo está intrinsecamente ligado às promessas da nova aliança, ok? O serviço do santuário do Antigo Testamento era o meio pelo qual eram ensinadas as verdades da antiga aliança. Ali, todo o material didático, o evangelho, as boas novas da salvação estavam naquela simbologia. O povo pecava, eles faziam todos aqueles ritos ali, mas o povo precisava de um reavivamento, e aí tinha a Páscoa, e tinha o dia da expiação. E agora nós temos a Santa Ceia, para quem já aceitou Jesus, desceu as águas, nós temos a Santa Ceia, é uma forma de um reavivamento, de se achegar a Deus novamente, ok? Então a ênfase desse serviço era o quê? Era os sacrifícios e a mediação. Os animais eram mortos e seu sangue era usado pelo sacerdote para fazer expiação. Todos estes símbolos da salvação encontrava o tipo, né, que era Jesus. Não havia salvação neles nem por meio deles. Só prefigurava, apontava para o Salvador Jesus. Agora, veja bem como alcançava todo mundo. Se a pessoa tinha condições, ele matava um cordeiro, ok? Era o mais, né? Se ele não tinha, ele chegava lá no templo, ele comprava e ele matava ali um cordeiro. Se ele não tinha dinheiro para comprar um cordeiro, ele matava 2 rolinhas, por exemplo. Ele pegava, armava lá uma arapuca, né? E pegava uma rolinha e levava a rolinha. Deus aceitava. Se ele não tinha dinheiro para comprar o cordeiro, não conseguia pegar a rolinha, mas reconhecia que era pecador, ele levava uma oferta. Do quê? Pouquinho de farinha. Ah, mas não tinha que ter derramamento de sangue? Sim.
Havia o sacrifício contínuo que acontecia todos os dias, e esse sacrifício da farinha era colocado no sacrifício de contínuo, que era derramamento de sangue. O pobre também tinha... mas ele estava longe, ele não estava em Jerusalém. Deus aceitava a oração. Aonde ele estivesse, ele virava para Jerusalém e orava. Daniel fazia isso, pelo menos 2 vezes por dia. Orando, sentido a Jerusalém. Vocês entenderam aí? A salvação é para todos, não tem desculpa, não tem desculpa. Hebreus 10:4. Por que é impossível que o sangue de touros e bodes tire o pecado? Por que não havia salvação na morte desses animais? Por que a morte de um animal não é suficiente para trazer a salvação? Porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecado, né? Não tinha cabimento. A graça já estava sendo mostrada ali. Todos esses sacrifícios, irmãos, e a mediação sacerdotal que os acompanhava, se cumpriam em quem? Em Cristo, apontava para Cristo. Jesus se tornou o sacrifício ao qual provém o sangue da nova aliança. O sangue do Salvador confirmou a nova aliança, tornando a antiga ou nula, né, a aliança sinaítica em seu sacrifício. O verdadeiro sacrifício havia sido feito de uma vez por todas, diz aqui o escritor de Hebreus 9:26. Depois que Cristo morreu, não havia mais necessidade de que animais fossem mortos. Os serviços do santuário terrestre haviam cumprido a sua função. Onde é que está isso? Mateus 27:51. Eis que o véu do templo se rasgou em 2 de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Que véu era esse? O véu que dividia o lugar santo do lugar santo dos santos. Essa passagem conta que o véu do santuário terrestre se rasgou quando Jesus morreu. Esse evento nos ajuda, irmãos, a compreender. Compreender por que o santuário terrestre foi revogado. Então anota aí, na morte de Cristo, o véu foi rasgado para mostrar que o serviço do santuário terrestre estava consumado. O sacrifício verdadeiro havia sido feito para sempre. Amém. O ministério sacerdotal, realizado pelos levitas que ofereciam e mediavam o sacrifício do santuário terrestre em favor do povo, estava ligado ao sacrifício de animais. Uma vez que os sacrifícios terminaram, seu ministério não mais era necessário. Tudo se cumpriu em Jesus, que ministra seu próprio sangue no santuário celestial, conforme Hebreus 8, de 1 a 15. Então o livro de Hebreus mostra que Cristo entrou no santuário celestial após derramar o seu sangue, está lá em Hebreus 9:12, e intercede por nós. Esse é o fundamento da esperança. E que fantástico isso, né? A promessa da nova aliança. Como você, e eu quero encerrar o programa com essa pergunta, como você se sente ao entender que Jesus está ministrando seu sangue no céu em seu favor? Em seu favor. Quanta confiança e segurança isso lhe dá a respeito da salvação. Irmãos, isso é fantástico, né? A gente não depende de ninguém para ser salvo. A gente só depende de Jesus para sermos salvos. Isso é importante, porque conhecemos Ele. A Bíblia revela Ele, né? É um Deus maravilhoso, um Deus misericordioso, um cheio de graça. E eu sempre falo, é um Deus poderoso, capaz de criar todo esse universo, mas tão amoroso, capaz de assumir o teu e o meu lugar e morrer no nosso lugar. E de tamanha compaixão, capaz de, apesar de virarmos as costas e trair ele se oferecer novamente como esposo na aliança, esperando que você se decida para o bem, né? Que você aceite essa aliança e entre nesse relacionamento com ele. Amém? Esse é o Deus que eu creio. Esse é o Deus que eu prego. Por isso eu falo, falando de Cristo, eu acho isso maravilhoso. Espero que vocês também. Amém? Que bom, né? Amanhã a gente vai falar um pouco mais desse trabalho sacerdotal de Cristo, tá? Amanhã tem encontro marcado aqui às 8 horas da noite, se Deus assim nos permitir, né? Eu quero fazer um esforço
amanhã também. Vocês estão acompanhando aí no canal Falando de Cristo na Estrada, né? Vai pegando aí a sequência também, né? O novo material para o novo estudo já chegou também, já está aqui, Descanso em Cristo. Vai ser um tema muito bom. Você vai tirar muitas dúvidas, né? Aqui, ó, depois eu conto para vocês, tá? Vocês vão tirar muitas dúvidas a respeito desse tema Descanso em Cristo. Serão 13 lições e vem uma nova abordagem, uma nova roupagem aí do nosso programa, né? Depois a gente conta para vocês também, tá legal? O bom é que vocês compartilhem aí. Ah, já compartilharam? Hã? Não ainda, hein, gente? Compartilha aí, né? Pregar a palavra de Deus hoje é compartilhando, né? Compartilha aí, eu vou ficar muito feliz. Deus também que você compartilhe essa mensagem poderosa a respeito da sua aliança, né? Do seu plano de salvação e do seu trabalho ministerial em nosso favor e em favor de todos que irão ouvir. Depende de você. E você aí no Falando de Cristo na Estrada, ó, muito obrigado, viu, gente? Dá o like aí, assista até o final. Comente e ajude-nos a divulgar esse canal. Obrigado, Tereza Prates, obrigado, Dawane, obrigado, Beatriz, Luzinete, lá no Jipa. Muito obrigado, viu, Luzinete Almeida, Vanessa Oliveira. Quero agradecer aqui também, deixa eu ver mais. O Wanderson Ilha, que Deus abençoe, meu irmão. Forte abraço, viu? Bom trabalho aí para vocês. O Wanderson machucou a coluna? Vamos estar orando, tá, Wander? Vamos estar orando. Dona Cleuzeli Alves, Dona Angelina Maria, um abraço, viu? Gessiane Barbosa, quero agradecer aqui também a Cirleide Fátima, tá pedindo oração por trabalho, meu irmão Ferreira Silva, todos vocês aí, a Sônia Oliveira, um abraço, Sônia, tá lá no Nordeste a Sônia, né? Um abraço, viu, Sônia? A Dirce Mumberg, que Deus abençoe, vamos orar, né? Para Deus repreender esse vírus. Quero a Dirce pedindo oração também em prol da saúde da Amanda Goulart. Nós estamos fazendo aqui uma campanha de oração. Boa noite, Ubirajara, que Deus abençoe, meu irmão. Nos dias de hoje ainda existem os que quebram a aliança de Deus. Verdade, verdade. Ainda hoje, tá? Muito obrigado, Elieger Campos. Muito obrigado, viu? A irmã Deulice está pedindo oração também, tá aqui, já tá. Vamos orar, tá? Gente, vamos orar então, vamos falar com Deus e amanhã tem mais, tá? Amanhã eu quero filmar lá à beira do rio, quero ir lá do lado da Bolívia, entregar esse livro aqui para os irmãos bolivianos, missão aí do canal Falando de Cristo na Estrada. Se vocês aqui do Facebook não seguem, siga lá, é um canal muito legal, é uma extensão aqui, né, pra gente propagar a palavra de Deus. Conto com vocês. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Tô muito feliz por esse tema, viu? Já dá para ver na minha cara, né? Muito feliz por esse tema, viu? Mas sabe quanto eu tenho me dedicado a respeito desse tema. Graças a Deus ele veio em boa hora aqui no nosso canal, aqui na página, né? Para a gente estudar. Oremos? Querido Deus, amado Pai, em sua presença pedimos perdão novamente pelos pecados e falhas. Lhe agradecemos por esse momento de estudo da sua palavra, onde o Espírito Santo foi o nosso professor. Agora ajude-nos a compreender e, acima de tudo, a praticar. Ajude-nos a manter firme nessa aliança, meu Pai. Quando estivermos para cair ou se cairmos, que o Espírito Santo nos ajude, nos levante e ajude-nos a prosseguir rumo ao alvo que é a salvação. Querido Deus, através de Jesus, coloco a vida do nosso irmão William, da nossa querida Amanda, os irmãos que pediram oração nesse programa de hoje, a respeito de trabalho, a respeito de algumas negociações pendentes, a respeito de vida espiritual. O Senhor conhece todos os corações. Aqueles que não fizeram o pedido também, o Senhor conhece todas as necessidades. Nós apresentamos diante de Ti, meu Pai, todos esses aqui representados e as suas famílias. Seja com cada um. O Senhor tenha compaixão, tenha misericórdia, meu Pai. Nós colocamos, como a irmã disse, está pedindo ali, meu Pai, repreenda esse mal, esse vírus maligno. Seja agora, meu Pai, o nosso médico dos médicos e nos ajude. Nós te imploramos, nós precisamos de Ti. Seja conosco, meu Pai. O Senhor possa dar uma boa noite a todos, possa estar conosco também na nossa missão. Nos dê a sua bênção e a sua paz, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, viu, gente? Pense nisso. Um forte abraço e até amanhã.